com muita alegria que iniciamos mais um programa Um Novo Olhar. Reflita junto comigo, quantas e quantas pessoas querem nos arrastar para suas tempestades. Precisamos, com fé e confiança, continuarmos em nossa paz. Não sendo individualistas. Claro, se vemos um irmão em sua dificuldade, precisamos orar por eles, mas não entrando em seus problemas, não entrando em suas tempestades. Muitas e muitas vezes já temos os nossos próprios problemas, nossas próprias dificuldades. Então busque a sua paz e, buscando a sua paz, ore pelo seu irmão, compartilhe a sua fé com ele, porque assim é a melhor forma de estar contribuindo para que ele vença na caminhada com Cristo. Nessa certeza, hoje vamos estar compartilhando a história do Fábio Freitas. Não esqueça que no final já deixa sua água próxima à sua TV ou monitor. Estaremos juntos orando, pedindo a bênção de Deus sobre você e toda a sua família. Seja bem-vindo, Fábio, ao nosso programa. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, viu? Amém, amém. Me fala um pouquinho sobre a sua família, onde você nasceu, de onde você veio. Então, eu nasci aqui em São Paulo mesmo, sou do Butantã. E minha família é da Bahia, né? Vieram para cá muito cedo. E somos aqui da área de Cotia, né? Moramos em Cotia. Ah, você tem irmãos? Tenho 3 irmãos e também moram na cidade de Cotia. Tá. Me fala um pouquinho sobre a sua criação, sobre estudo. Então, eu tive uma família disfuncional, né? Não foi uma família exemplar em nenhum sentido. Eu convivi muito cedo com a violência e o alcoolismo, né? Não tinha harmonia, a minha história não teve nenhum tipo de harmonia, afeto, né? Não tinha essa questão de laços afetivos, não tinha esses quadros dentro da minha casa. E cresci dessa forma, né? Muito disfuncional, violência doméstica. Então eu via minha mãe muitas vezes sofrendo violências domésticas e isso era também passado para outra parte da família, porque nós sofríamos de uma forma silenciosa, porque na infância eu não tenho como muito me defender, né? Eu sou uma criança. Sim. Na verdade eu sinto e deixo com essa dor interna. Né, e vejo esse sofrimento todo, derramando às vezes uma lágrima, ou me isolando, ou tendo reflexos na educação, né, a rebeldia dentro da própria escola, enfim. Foi uma infância muito, muito complicada, muito sofrida e disfuncional. Entendi. E o alcoolismo era enfrentado por parte de pai, mãe? Era meu pai. Seu pai. Meu pai era alcoólatra e esse alcoolismo ele gerava nele um comportamento violento, agressivo, que refletia dentro da desarmonia diária. Né? Fábio, desculpa, eu vou entrar um pouquinho nesse assunto, vou aprofundar mais. Me fala um pouco, essa violência doméstica, era a família sofria ou um membro, a sua mãe, ou os filhos, ou todos sofriam com essa violência? Eu acredito que quando você vê a sua mãe sofrendo, né, inevitavelmente você vai sofrer também, né? Então eu via muito esse sofrimento da agressão do meu pai em relação a ela. Fisicamente ela que sofria. Fisicamente, psicologicamente, terrorismo psicológico. Porque infelizmente hoje hoje existindo a Lei Maria da Penha, como tantos outros trabalhos em cima disso, muitas mulheres ainda sofrem isso. Elas sofrem, né? Diariamente. Principalmente uma violação física e mental, né? Exato. Principalmente. O terror psicológico, né? Porque uma pessoa sob efeito de qualquer substância que altere o comportamento e o estado mental e agressivo, ele causa danos irreversíveis se a pessoa não buscar de forma consciente um tratamento. Com certeza, Fábio, você por ter vivido isso, eu sei que o nosso foco não é esse, mas eu queria aproveitar esse também para a gente levar uma mensagem para as famílias. Quem está vivendo isso? Você como filho, eu queria que você falasse, você como filho, para uma mãe, ou às vezes até um pai também pode estar sofrendo o inverso. Você como filho, que recado você mandaria para as famílias? Olha, que a violência doméstica ela não vai levar absolutamente lugar algum. Nós temos que ter o diálogo, a família tem que dialogar
né? Tem que conversar e buscar ajuda técnica especializada. Porque a dependência química ela é uma doença multifatorial. A gente não pode dizer que é um fator único, né? Então ela é biológica, psicológica, social e também espiritual. Então, biológica ela pode ser de forma genética, né? A psicológica pode ser um desencadeamento de um trauma, de uma frustração, né? E a psíquica, a social, é o meio em que a pessoa vive, né? Então, assim, a influência do meio. E a espiritual é a tal falência dos sonhos e da vontade de querer sonhar e ter um objetivo na vida. Então eu deixo de sonhar, eu deixo de acreditar e passo a viver a droga como um objetivo. Então as famílias dialoguem, conversem, falem, né? Não julguem, não deixe com que a pessoa que já está em sofrimento sofra mais, né? Porque dentro de casa a violência ela vai gerar mais violência, com certeza. Agora eu queria que você me falasse um pouquinho da sua caminhada, adolescência, juventude, como é que você se comportou perante tudo isso, o que acarretou isso para você? Olha, na verdade, eu queria muito estar longe de tudo isso. Eu prometia para mim mesmo que eu nunca ia ser igual ao meu pai, que eu não queria nunca beber, nunca usar drogas na minha vida. E foi completamente ao contrário. Aos 15 anos de idade eu comecei a fazer artes cênicas, ganhei um prêmio, enfim, de artes cênicas com uma peça. Na sequência, aos 16, ganhei outro prêmio e aquilo me impulsionou. E aos 18, no próprio teatro, eu conheci a droga. E depois daí a vida começou a se tornar Isso com 16 problema. anos? 18 anos com 18 eu experimentei maconha, por curiosidade, como a maioria dos jovens. E existe uma cultura muito massificante de que a maconha ela expande a mente, que você fica melhor, que te relaxa. Tudo isso é um mito, porque na verdade, pela Organização Mundial da Saúde, a maconha é uma droga perturbadora. Ela pode desencadear doenças mentais irreversíveis, como a esquizofrenia. E eu acreditava nessa questão, sabe, o artista, começa-se a acreditar em questões que não existem, né, por conta de um meio que dissemina uma ideia falsa. Então, assim, o primeiro contato foi com a maconha. Daí, como a doença ela é progressiva, da maconha passou-se para a cocaína, da cocaína para o crack. E aí, realmente, eu enfrentei desafios. Tá, absurdos. e desse processo até chegar ao crack foram quantos anos? Olha, foram exatamente 3, 4 anos eu já estava utilizando o crack e de forma assim compulsiva, né? Porque é uma doença compulsiva, né? Eu quero sempre mais e mais e mais e mais. E essa sua relação com a sua família, como é que ficou quando você entrou na dependência química? Já não era uma relação saudável, né? Então, assim, ali foi o estupim para que realmente os laços fossem quebrados definitivamente. Então, eu fui por um tempo morar, né, em várias cidades. Eu buscava mudanças geográficas para um problema que era meu. Então eu achava que se eu estivesse em Brasília, eu não usaria. Se eu estivesse no Rio, eu não usaria. Então eu migrei durante algumas cidades e o problema não é uma mudança geográfica. O problema é uma mudança, uma reforma interna, uma reforma íntima. Né? Entendi. Fábio, vamos dar uma pequena pausa e voltamos já. Estamos de volta com um novo olhar, onde o Fábio está compartilhando um pouco da sua história conosco. Fábio, você falou sobre essa imigração de cidade, que na verdade você tem que buscar algo dentro de si. Falou também um pouco da relação com a sua família. Me fala mais o que a dependência química causou em você, questão doença, físico, moral. Então, ela é altamente destrutiva, né? A dependência em si, né? Porque acordar para usar e usar para viver é um nível mais crítico da doença, né? E ela me levou para as ruas, né? Eu fiquei 70 dias nas ruas e foi o maior sofrimento que eu já pude sentir, né? Então, assim, na questão de perda de peso, os próprios pensamentos, você tem uma parte cognitiva que é completamente
distorcida, né? A questão dos sentimentos também. Então, é uma destruição geral, né? Então, assim, a questão moral já não existe, né? Já não tem essa moral, porque quem é você? Né? Você é um dependente, você é um drogado, você é um nóia, você é um lixo, você é uma escória. É dessa forma que a dependência química é encarada. Não é encarado como uma doença. A sociedade apresenta assim. Não encara como doença. E você, quando foi dependente químico, estava na... o que isso, a sociedade te apontando dessa forma, te trazia mais dentro de você? Dom, eu só quero, assim, eu tenho um pensamento em relação à dependência química que é o seguinte: eu não fui dependente químico, eu sou dependente químico. Eu só não estou usando, eu não estou fazendo uso da substância. Eu acredito que a cura, ela é diária, né? Então, assim, hoje eu não usei e não vou usar. Amanhã é outro dia. Eu tenho essa questão do só por hoje dentro da minha vida, porque a partir do momento que eu crio uma autossuficiência, de que eu não uso mais, eu não faço mais, eu já estou na contramão do que é a recuperação. Recuperação é isso, é lutar um dia de cada vez e buscar sempre força, principalmente em Deus, que eu acho que é a principal, eu tenho certeza que é a principal parte onde o processo de libertação se faz de fato, né? Entendi. Voltando à questão, a sociedade, quando ela aponta, ajuda ou dificulta a saída do usuário? Olha, quando a sociedade sinaliza, existem momentos que é de reflexão, porque ela aponta e eu consigo me auto-perceber, olhar como que eu estou, né, naquele momento. Olha, quando se tem essa percepção, né, Dom? Porque se a pessoa te aponta, você está assim, de alguma forma é positivo. Mas quando ela discrimina e não traz e não acolhe, e ela exclui, o que é um problema torna-se maior ainda. A exclusão do dependente químico é um problema, né, geral. Então como que a pessoa vai se sentir diante disso, né? E na sua história, qual foi o momento que você disse um basta ou pediu socorro? Como foi isso? Olha, assim, incrivelmente eu tive um sonho, eu estava na rua, tive um sonho, e nesse sonho minha filha veio até mim e falou: pai, eu te amo, eu não aguento mais te ver assim. Eu naquele momento acordei, meio que assustado, e desafiei, e tive uma conversa com Deus. Falei: olha, se você realmente existe, eu quero que você faça uma mudança na minha vida. Eu não aguento mais isso, eu preciso dar a volta por cima, ou se não me leva. Né? Se não me leva embora, enfim, eu não queria mais viver. E desse momento em diante eu tive a presença do pessoal do Obreiros, ali no Embu das Artes, que me resgatou, me levou para um lar e dali em diante minha história, graças a Deus, deu uma volta por cima e hoje são quase 4 anos de uma história limpo, né? E graças a Deus, aí vivendo, né? Aprendendo bastante, mas foi nesse momento, no momento do sonho, em que eu conversei com Deus e que Deus se fez presente de forma real, não me deixou duvidar. Entendi. Fábio, eu queria que você me apresentasse 3 Fábios. O Fábio de quando teve o problema de dependência química e violência dentro de casa, o Fábio que viveu a dependência química e o Fábio de hoje. É multifacetado, né? Fábios fragmentados. Bem, o Fábio Família sofreu bastante, né? O Fábio Família não entendia o processo da formação, porque eu não acredito na palavra criação. Criação no sentido de criar, né? Criar, você cria gato, cachorro, né? Filho você tem que formar, né? O Fábio dependência química, mais um sofrimento, que eu acredito que partiu daí um novo olhar para a vida, né? Tive mesmo que sofrer, acredito que esse sofrimento foi a mola propulsora para hoje ter uma nova maneira de enxergar e olhar o mundo, e olhar a vida e principalmente olhar o próximo, né? E o Fábio de hoje é alguém que luta diariamente contra esse vício e que faço de tudo para que famílias e pessoas também sejam resgatadas, porque eu vivi na pele, eu sei exatamente o que é o sofrimento, sem maquiagem, sem demagogia, sem vaidade, e sim, sabe, na realidade, o sofrimento de ter passado por esse caminho aí, e hoje, sempre na vigilância
sabendo que é um dia de cada vez. Entendi. Me fala um pouquinho dos seus projetos de hoje, o que você desenvolve. Então, hoje eu faço atendimento em centros terapêuticos, eu fui fazer especialização em dependência química. De tanto que eu sofri, eu falei, eu preciso, ou eu aprendo ou eu vou embora. Movimento cultural na Granja Viana, que tem um teatro lá, eu acabo identificando alguns artistas locais e ajudando. Escrevo para uma coluna e tem um programa na Rádio Cotia chamado Conexões, que vai ao ar todos os sábados às 20 horas. Aproveitei e fiz um jabá aqui. Sim. Rádio Cotia, já que você já falou, sintoniza onde? www.radiocotia.com, uma rádio web, e todos os sábados o programa Conexões vai ao ar. Que horas? Às 20 horas. Vai fazer direitinho, né? Obrigado, Dom, agradeço a oportunidade. Fábio, você já falou do Fábio de ontem e do Fábio de hoje, e me fala o que você busca o Fábio do futuro. Olha, eu busco continuar nessa caminhada, né? Sem drogas. Parece pieguice, né? Porque todo mundo que deixa o universo das drogas e fica bem, aí depois vem em alguma rede, algum lugar, ou se não fala, para de usar drogas não tem nada a ver. A pessoa, mas você virou religioso, parece que entrou a religiosidade, as pessoas, não, você mudou. Não, o que hoje eu vejo é que o Fábio desse amanhã é o mesmo Fábio que vai continuar acreditando que é possível sim viver sem drogas. Basta ter diálogo, amor principalmente e muita fé em Deus. Muita fé em Deus, força, foco e fé, né? Entendi. Aqui, agora você falou do Fábio do futuro, mas deixa uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo e talvez estão passando a mesma situação que você passou e que talvez precisa de uma mensagem para conseguir superar ou ajudar alguém a superar esse problema. Olha, sempre ter paciência, fé e amar. Eu acredito que um dos antídotos, né, um dos remédios que vai curar qualquer situação é o amor, né, a fé em Deus e a força de querer ajudar. Não adianta discriminar, excluir, julgar ou maltratar. Ame, né, tenha paciência e abrace essa pessoa, encaminhe para onde quer que seja, mas ame acima de tudo e ajude o seu próximo. Fábio, o que eu posso dizer a você, muito obrigado por compartilhar conosco a sua história. Eu desejo muito sucesso ao seu programa, desejo muito sucesso aos seus projetos. Que Deus continue abençoando a você e sua família. Amém. Muito obrigado. Acredite, você tem uma força dentro de você incrível que pode vencer qualquer barreira. Essa é a fé. É disso que podemos tirar da história do Fábio Freitas. Com toda essa fé e amor que temos dentro de nós, vamos depositar no altar de São Miguel os nossos pedidos e as nossas intenções, pedindo que Deus derrame sobre nossa casa, nossa família, as bênçãos dos céus, nos fortalecendo cada vez mais. Ore junto comigo neste momento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente os pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Pegue seu copo d'água. Vamos estar orando juntos para que Deus abençoe esta água, que essa água sirva de purificação à nossa vida. Que quem dela beber possa ser lavado com o sangue do Cristo e quem, aonde ela tocar, possa ser tocado pela mão do Deus, curando e renovando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por viver esse momento junto comigo. Que Deus abençoe, que Deus te fortaleça. Não esqueça, entre em nosso canal no YouTube, compartilhe, divulgue, assista os nossos vídeos. Que Deus te abençoe. Até a próxima.